Olá, meu nome é Bárbara Castro, sou professora do Departamento de Sociologia da Universidade Estadual de Campinas, também pesquisadora associada ao Núcleo de Estudos de Gênero PAGU, e estou aqui para conversar com vocês sobre a questão dos trabalhos das mulheres na pandemia do Covid, né? Queria fazer um pouco um panorama, né, pensando, recuperando algumas discussões anteriores sobre a sociologia do trabalho e gênero, né? Tem uma série de pesquisas e trabalhos que pensam e refletem sobre o lugar que as mulheres ocupam num contexto de crise econômica, que já era o contexto social que a gente estava vivendo até antes da pandemia, né, com ampliação dos números de desemprego e de informalidade desde o final de 2015, né, e as mulheres, e principalmente as mulheres negras, são as principais atingidas, né, por esses aumentos de índices de informalidade e de empregabilidade. E uma coisa que é importante a gente sempre destacar quando está falando de crise econômica, emprego, desemprego, é que a gente precisa olhar tanto para os setores econômicos, né, que estão fechando vagas, que estão propiciando menor empregabilidade, quanto também a gente precisa olhar para as dinâmicas do espaço privado, né, para as dinâmicas dentro da família, dentro das unidades familiares, né. Porque é uma coisa que a gente tem notado nesse acúmulo de debates sobre gênero e trabalho na sociologia, é o quanto, no fim das contas, a dinâmica de emprego e desemprego tem um forte viés, né, de gênero. A Helena Hirata e o John Humphrey, lá nos anos 80, eles já discutiam o quanto que a crise ali do final dos anos 80, que era, para quem não se lembra, né, para quem não tem essa lembrança, teve um processo amplo de desindustrialização na Grande São Paulo, né? O emprego industrial na Grande São Paulo era o que concentrava as maiores vagas de emprego naquele momento, no final dos anos 80, uma dinâmica muito diferente da de hoje, que concentra serviços, né, e comércio, principalmente, como grande setor que contrata formalmente trabalhadores. Naquela época era mais de 50%, para vocês terem uma ideia, né, de trabalhadores na indústria. Então, era um processo de ampla desindustrialização, com altas taxas de desemprego, de inflação, o país passava por uma crise econômica muito forte, né? E o que aconteceu nessa pesquisa da Helena Hirata e do John Humphrey foi que eles foram tentar entender quais que eram as dinâmicas de homens e mulheres que estavam se desempregando da indústria na Grande São Paulo, né? E eles descobriram que, no fim das contas, as mulheres que eram demitidas, né, elas acabavam se inserindo mais rapidamente no mercado de trabalho do que os homens, que eram demitidos da indústria. E por que isso acontecia, né? Quando eles foram fazer as entrevistas, descobriram que, no fim das contas, as mulheres se inseriam mais rapidamente no mercado de trabalho, porque, na verdade, elas aceitavam se inserir em trabalhos pior remunerados, né, e com menor status social. Então, as mulheres de uma posição, né, industrial, com contrato formal de trabalho, né, com uma remuneração estável, com acesso a direitos trabalhistas, elas acabavam se inserindo em trabalhos no comércio, em trabalhos informais, ou como trabalhadoras domésticas, né? Muitas acabavam indo para o emprego doméstico. E tudo isso para assegurar alguma entrada de renda para a unidade familiar, né? Enquanto isso, o que Helena Hirata e John Humphrey mostram, né, nessa pesquisa que eles realizaram ali nos anos 80, na Grande São Paulo, era o quanto os homens que foram demitidos da indústria, no fim das contas, e que tinham posições boas dentro dessa indústria, eles demoravam mais para encontrar emprego, justamente porque eles buscavam se reinserir no mercado de trabalho numa posição com tanto o status similar àquela, quanto com a remuneração similar àquela, né, anterior. Então, eles não. Enquanto as mulheres tinham uma mobilidade para baixo no mercado de trabalho, os homens buscavam ter pelo menos uma estabilidade, né? Então, essa dinâmica familiar da partilha, né, das remunerações e da renda familiar é muito importante para a gente entender também a dinâmica de emprego e desemprego e os tipos de trabalho que homens e mulheres vão buscar na crise, né? Mesmo numa crise econômica de grandes proporções.
Então, o que acontece, né? Historicamente, também, quando a gente olha para o mercado de trabalho no Brasil, né, a gente tem um tamanho de mercado informal que sempre foi na margem dos 50%, né? Um pouquinho maior, se reduziu um pouco nos anos 2000 até mais ou menos 2015. Mas hoje a gente continua tendo um tamanho de mercado informal, isso é, de pessoas que não trabalham com carteira assinada, nem no regime estatutário, né, que não são funcionários públicos, muito maior do que a proporção de pessoas trabalhando com contratos formais de trabalho, né? E as mulheres sempre foram a grande maioria da população, especialmente as mulheres negras, que atuam no setor informal de trabalho, né, com inserção em empregos instáveis, sem acesso a direitos trabalhistas e muito mal remunerados, né. Então, pensando nessas dinâmicas do mercado de trabalho e na inserção histórica que as mulheres têm, a gente ainda tem agora o contexto da Covid-19, né, da pandemia, das regras de distanciamento social e também das ocupações, né, dos tipos de trabalho que foram definidos como os trabalhos que podem ser realizados, né, são os setores ou as atividades nomeadas como essenciais, né. Os setores e as atividades que foram denominadas como essenciais, tanto pelo governo federal quanto pelos governos do estado, né, concentram muitas das atividades nas quais as mulheres se inserem, né, e aqui eu vou destacar duas, na verdade, que são bastante relevantes quando a gente pensa em concentração de mulheres, né, que são os setores de alimentação, especialmente quando a gente pensa nos pequenos restaurantes, né, são uma maioria de mulheres que se concentram na cozinha dos pequenos restaurantes e na gestão de pequenos restaurantes, né, tem uma pesquisa recente, uma tese que foi defendida agora recentemente no doutorado em Ciências Sociais na Unicamp, da Bianca Briguglio, que mostra com dados justamente isso, né, o quanto são mulheres, quanto menor a escala do restaurante, mais mulheres têm trabalhando dentro desse restaurante, né, que é a lógica inversa dos chefs. E o outro setor, além de alimentação, é o setor de cuidados, né, e aí cuidados numa categoria mais abrangente, a gente pode pensar tanto, né, nas enfermeiras e técnicas de enfermagem que estão na frente de batalha e na linha de frente da Covid-19, quanto também as empregadas domésticas e as babás ou cuidadoras de idosos, né. Uma coisa para a gente pensar é que desde o início da pandemia, retomando um pouco, já volto para a dinâmica desses setores com as mulheres, mas é para pensar que desde o início da pandemia, quando a gente compara, né, com os dados que saíram, né, do governo e que foram organizados pelo IBGE, né, de fevereiro para abril, né, quando a gente faz uma comparação dos meses de fevereiro para abril de 2020, o que a gente percebe é que os setores que perderam mais postos formais de trabalho e que foram mais impactados foram justamente os setores de comércio e serviços, né, seguidos um pouquinho mais longe pela indústria, né, são os que têm o maior saldo negativo. E os estados que foram mais atingidos por esse fechamento de vagas foram os estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais, né, para a gente pensar também essas dinâmicas regionais, né, de criação e de perda de postos de trabalho. Ao mesmo tempo, uma coisa que é relevante chamar atenção nesse contexto de pandemia do Covid é que entre fevereiro e abril também, né, pensando que o impacto da pandemia começa a aparecer com força em março, na verdade, com o fechamento e encerramento das atividades, foi o crescimento de duas categorias que foram criadas na última reforma trabalhista, né, que é o trabalho intermitente, né, quer dizer que é aquele que você pode contratar a pessoa para ela ser acionada a qualquer momento, ela pode trabalhar um tempo mínimo reduzido por semana, teve um saldo positivo, foi uma das únicas categorias que teve saldo positivo, e o trabalho em tempo parcial, né, e o trabalho em tempo parcial é uma categoria de contratação, né, uma forma de contratação na qual as mulheres sempre foram maioria, né, então isso é importante destacar para a gente pensar o quanto o trabalho em tempo parcial, que tem o saldo positivo, né, que cria vagas de trabalho precária, né, quer dizer, os saldos de trabalho positivo, né, são saldos de trabalho de vagas precárias, né, e são esses lugares onde as mulheres também estão concentradas, justamente porque
tempo de trabalho parcial é o lugar em que é possível realizar ou fazer uma conciliação maior entre os cuidados, os tempos dedicados à família, às atividades domésticas e o tempo dedicado à atividade remunerada, né? Então, as mulheres são a maioria, né, presente, elas, quando a gente pensa onde as mulheres estão inseridas no mercado de trabalho, a grande maioria das mulheres está no setor de comércio e serviços, então elas estão sendo fortemente atingidas pela pandemia, né, e é importante destacar que a taxa de desocupação, de desemprego das mulheres é sempre maior que a média nacional, tá? Então, se a gente vê ali que a média nacional está em 13% de desemprego, a taxa de desemprego das mulheres está beirando a 15%, então por isso que eu digo que ela é maior que a média nacional, né? Então, para a gente pensar também o impacto que a crise tem sobre o trabalho das mulheres. Agora, retomando a questão das atividades essenciais, né, de quem está circulando, quem está trabalhando, né, primeiro, as mulheres estão concentradas nesses pequenos restaurantes, nas cozinhas, então, quando você pede o delivery aí na sua casa, né, ou, né, quando a gente pensa, né, nos serviços de alimentação que estão provendo ainda alimentação para grandes indústrias ou para o funcionalismo público que continua atuante, o que a gente vai ver são mulheres trabalhando nessas cozinhas, né? E a outra questão é a dinâmica dos cuidados, que a gente precisa chamar atenção, né? As classes ricas ou as classes médias altas, o que a gente vê são famílias, o que a gente tem notícia, né? São famílias que continuam mantendo que passaram a recriar uma dinâmica de trazer as mulheres para dentro de casa, né, morando na própria casa, uma dinâmica muito parecida com o que a gente tinha em alta no estado de São Paulo nos anos 70 e 80, mas em outros estados também, né, o trabalho doméstico fazendo parte, né, as trabalhadoras domésticas fazendo parte da unidade familiar, morando dentro das unidades familiares, né, e essa é uma questão para a gente discutir com força na pandemia, né? As trabalhadoras domésticas são, em sua grande maioria, mulheres negras, né? Aqui no Brasil, a gente tem uma série de dados que informam isso, mal remuneradas, em relações assim, informalíssimas de trabalho, e agora com uma subordinação ainda mais adicional, né? Que é o contexto de aprisionamento que a pandemia coloca. Uma outra coisa que a gente precisa chamar atenção nessa dinâmica de cuidados são as babás também, né? E o quanto essa realidade perversa, nessa combinação perversa de pandemia e elevado desemprego, tem levado também as classes médias com filhos pequenos, né, que agora estão fazendo homeschooling em casa, né, e necessitando da atenção de pai e mãe, ou só das mães que estão cuidando das crianças muitas vezes sozinhas, né, e pensando que agora os avós e avós não cuidam mais dessas crianças, né, em sua grande maioria justamente porque são parte do grupo de risco, né, lembrando que avós e avós sempre foram acionados também por essa classe média para o cuidado das crianças, para a divisão do cuidado das crianças, e agora é a unidade familiar que está dando conta disso. Isso tem levado muitas famílias a trazer a babá de volta para casa, né, gerando empregos, mas que são empregos precários, mal remunerados, e expondo essas mulheres também ao risco na circulação na cidade, né. Elas têm que pegar a circular, pegar o ônibus, pegar o transporte público, muitas delas, né, e ficam nesse circuito de extrema vulnerabilidade, né, e risco de contrair a Covid-19, né. Eu acho que para encerrar um pouco aqui essa conversa, né, com vocês, acho que o que a gente poderia destacar é o quanto, quando a gente fala de pandemia e Covid, a gente tem que pensar não só nas mulheres enfermeiras, que acho que é a primeira imagem que a gente vê quando pensa em mulheres ativas trabalhando, mas nessas mulheres que seguem invisíveis no tecido social, né, as mulheres que estão provendo alimentação, estão provendo cuidado, e também no quanto, no fim das contas, para articular, né, com aquela primeira questão que abri, pensando, né, o quanto que as dinâmicas familiares que acabam influenciando tanto nessas tomadas de decisão, né, dessa mulher sair de casa para trabalhar e trazer renda, quanto também na tomada de decisão das famílias de classe média, principalmente,
né, para economizar seu próprio tempo de trabalho, né, já que eles precisam e elas precisam seguir muito produtivas, né, num contexto de epidemia, porque as demandas de produtividade não caíram, né, mesmo quem está trabalhando em casa, né, o medo do desemprego é crescente e real, né, então as pessoas sentem que precisam trabalhar mais e demonstrar-se mais produtivos e produtivas, em unidades familiares que têm, né, e que necessitam, na verdade, da atenção para uma outra pessoa dentro daquela unidade familiar, seja ela uma criança em idade pequena, seja um idoso que necessita de cuidados, essas pessoas acabam, né, contratando cuidadoras e babás para ficarem junto com suas crianças ou seus idosos dentro de casa, né. Então, acho que uma coisa para a gente destacar é o quanto essas dinâmicas da vida privada, articuladas com a crise econômica que a gente está vivendo, criam circuitos diferentes, né, e distintos para as mulheres e para os homens no mercado de trabalho, né. Então, gênero atua aqui de maneira forte nas dinâmicas das relações de trabalho na pandemia, né. Uma coisa que a gente sempre precisa entender também, e aí fecho falando isso, é um pouco o conteúdo do trabalho, né, o conteúdo que as pessoas realizam, né, é o conteúdo do trabalho que define, no fim das contas, né, o tipo de trabalho, o tipo de atividade que a pessoa realiza, que define, no fim das contas, se ela sai ou não de casa, né. Isso é importante a gente destacar também, porque a maioria das mulheres atuando no setor de comércio e serviços, né, realizam atividades que necessitam da sua presença física nos lugares, né. É diferente de você ter uma tarefa administrativa, de você ter uma tarefa de gestão, em que você pode estar em casa, né, organizando planilhas, organizando planejamento e realizando esse tipo de atividade no espaço da vida privada, né. A maioria das mulheres, elas estão empregadas em setores que exigem sua circulação pela cidade, né. E se a gente pensa nessa massa de trabalhadoras, né, concentradas no setor de comércio e serviços, que é uma maioria de mulheres, a gente pensa tanto nos impactos para a empregabilidade dessas mulheres, né, com o fechamento, né, com a suspensão dessas atividades, mas também a gente pensa na exposição aos riscos da Covid-19 que essas mulheres seguem tendo, né, a vulnerabilidade que essas mulheres seguem tendo, por ter que circular na cidade para continuar trabalhando, né, especialmente quando a gente pensa aqui nos serviços essenciais de alimentação e de cuidados. Então essa dinâmica perversa que a gente tem também pensar, né, acho que é importante para discutir ética e política, né, essa dinâmica perversa que a gente sempre teve do trabalho doméstico e do trabalho dos cuidados, né, com uma maioria de mulheres negras prestando esse serviço para uma maioria de mulheres brancas se inserirem em melhores trabalhos, né, em melhores postos de trabalhos, e o quanto que a gente vive agora uma dinâmica perversa, né, que é a da reposição da vulnerabilidade de uma ampla maioria de mulheres negras que seguem circulando na cidade, para que uma maioria de mulheres brancas sigam trabalhando no espaço de casa, né. É assim que a gente libera nosso tempo livre de trabalho, essa é a dinâmica, né, já que as creches não foram consideradas, né, atividades essenciais, essa é uma discussão que a gente precisa fazer, né. Na França, as creches foram consideradas atividades essenciais, né, porque o cuidado das crianças é um cuidado que é coletivizado, né, deve ser pensado como coletivizado e não apenas como privatizado, mas é essa dinâmica perversa que repõe, no fim das contas, uma relação de subordinação, de subalternidade e de precarização do trabalho das mulheres negras que sempre esteve presente na dinâmica do mercado de trabalho no Brasil. Bom, era isso que tinha para conversar hoje com vocês. A gente pode se aprofundar nesses debates em outros espaços. Espero que a gente continue pensando, refletindo e falando sobre a complexidade, né, dos trabalhos das mulheres na pandemia do Covid. Muito obrigada.